Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Eu tenho que bater o ponto anualmente, pelo menos, no mínimo, uma ou duas vezes por ano, com os pré-eleitores da Seishonoye, porque eu sou cobrado, né? O pessoal me cobra mesmo, manda mensagem para mim, olha, cadê a Seishonoye? Vamos falar um tema, né? Vocês têm muitos fãs aí, impressionante. Eu sofro pressão, já falei isso para o Joselito uma vez, né? Que eu sofro pressão. E eu estou aqui hoje com dois preletores, o Joselito Alexandre Gomes e a conhecida como Aninha, mas é Ana Maria da Silva Ferreira Gomes. E nós vamos falar sobre educação da vida, uma coisa super legal que a Seishonoye está fazendo, que eu acho que é imperdível a participação. É uma vez por mês, só uma vez por mês, num sábado, né? Depois a gente vai falar das datas aí. Mas acho que é imperdível, gente, porque a gente aprende tanto com a filosofia oriental. Eu sempre falo isso, que eu sou muito fã da filosofia oriental, muito, muito mesmo. E acho que é onde eu mais aprendo. Então, nós vamos falar melhor sobre isso, tá bom? Vamos lá. Estou com os dois aqui, eles vão esclarecer o que é essa educação da vida. Fiquem aí. Deixa eu só dar um recadinho rápido do terapeuta Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer esta moderna técnica de terapia ortomolecular com reposição de oligoelementos via pele, né? Aqui, ó, pela pele, trazendo enormes benefícios na sua vida física, emocional, espiritual, enfim, traz grandes resultados. Ele tem especializações no Brasil, na China, na França, na Bélgica. Tem a Clínica de São Paulo, a Clínica de Santos, que aqui em Santos fica na rua Júlio Conceição 209. E para quem quiser saber mais, pode acessar o site santiniortomolecular.com.br e o telefone para agendar uma avaliação na ortomolecular para quem é da Baixada é o 3232-1909. Primeiramente, agradecer ao meu amigo já de muito tempo, Joselito, a quem tenho um grande apreço por estar aqui comigo. E agora conhecendo também a Ana Maria, mais uma preleitora da Seishonoye, né? Uma pessoa que eu gostava muito de trazer também, outro dia eu estava tentando lembrar o nome e lembrei, é o Facchini. Facchini, né? Facchini, hoje está morando no Mato Grosso, né? Facchini também é uma pessoa muito divertida, eu lembro que eu ia muito com ele aqui. Né, pecuarista, né? Legal. Então vamos lá, com quem eu começo? Começar com as damas, né? Então vamos lá, Aninha, vou começar com você. Primeiramente, eu quero que você fale rapidinho de você dentro da Seishonoye. O que você faz? Bom, Jadir, eu estou na Seishonoye desde os meus 5 anos de idade. Uau! Comecei a frequentar no Guarujá. Há pouco tempo, então. Pouco tempo. Sou preleitora há mais de 20 anos. Você é do Guarujá? Sou do Guarujá. Frequento lá no Guarujá, mas a nossa região doutrinária vai de Boracéia até Vale do Ribeira, né? Ah, certo. Já fizemos todas essas doutrinações aí junto com o reitor Joselito. Fizemos o CEV juntos, que é o Ciclo de Estudos da Educação da Vida, que é o nosso propósito aqui hoje, divulgarmos, né? Sou professora da rede estadual há 3 anos, o CEV, né? Ensino fundamental, ensino médio? Ensino fundamental, anos iniciais. Esse ano estou com a 4ª série, né? Lá no Guarujá também. E estou amando essa área da educação, que é uma área nova, eu vim de uma área jurídica. Mudei bem diferente, nossa, totalmente diferente. Aos 50 anos, aquela menininha que brincou de escolinha, né? Aflorou esse desejo de passar um pouco de conhecimento e colocar a educação da vida em prática mesmo na sala de aula, que é o que eu estou fazendo atualmente. E Aninha, eu vou chamar de Aninha porque ela me permitiu, tá bom? Senão eu falar assim, nossa, ele tá íntimo, acabou de conhecer, já tá íntimo. Não, ela que falou, chama de Aninha porque todo mundo me conhece por Aninha. Aninha, o que é essa educação da vida? É uma educação que extrai a potencialidade infinita que todo ser humano tem. Em vez de você só entulhar a criança de conhecimento, o ser de conhecimento, você extrai, porque todos nós somos gênios. Todos nós, a palavra dom vem de dádiva. Então, todo mundo tem um dom. Então, como ou professor ou como profissional, porque você não só aplica na área do... Buscar esse dom. Você busca esse dom, você ajuda a pessoa a extrair esse dom dentro da educação da vida. E ele manifestar a sua natureza verdadeira como filho de Deus. Essa potencialidade infinita que todo ser humano tem. Entendi, legal. Joselito, você está no contexto. Estou no contexto, obrigado. Então, é que assim, as pessoas, ou nós, né, a nossa faixa de idade, foi educado de uma forma de ser entulhado dentro de nós em posições. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim.
E aí você vem Principalmente para o homem, né? Principalmente, o homem não chora, o homem tem que ser aquele ali firme, determinado e tal. E a gente percebe que aquela sabedoria que a gente trouxe de origem, ela acaba sendo encoberta por essas pressões que vêm de fora. E aquilo que você tem tão valioso, tão especial, que é a força divina, você acaba encobrindo, inibindo. Então você tem, às vezes, aquela vontade de expressar determinadas situações e você não pode, porque você foi proibido de agir daquela forma. Você não utiliza isso que você tem dentro de você, né? Não utiliza. E aí a CESP vem fazer com que você desenterre todo esse potencial, jogue para fora, expresse que você tem conhecimento e não tenha medo de encarar a situação, porque tudo aquilo que você vai ter pela frente, você já está capacitado para resolver. Só que a gente, por ter, às vezes, medo e não ter quem auxilie dentro desse contexto, você acaba se sentindo enfraquecido, sem coragem, sabe, com medo, e acaba não manifestando essa força que tem interiormente. Você vê interessante, estava conversando com uma preletora domingo, estava fazendo palestra aqui na Vila Matias, a já professora Rosana, e ela falou assim para mim, Juscelino, você sabe que uma vez cheguei em casa, porque a gente fala muito dos boletins, que as crianças chegam em casa com aquela situação do boletim, e qual é, às vezes, a reação dos pais, a cobrança que tem que ter notas altas, tem que ser daquela forma e tal. E ela chegou com o boletim com 93. E a mãe dela olhou para ela e falou, por que você não tirou 100? Quer dizer, ou seja, para elas tem que ser aquele total. Né? Não entende que gradativamente você estudou, chegou naquele ponto X, mas quanta gente não chegou? E se ela tivesse tirado um 0, qual seria a pressão em cima dessa moça? E assim como é em cima de todos os alunos? Eu penso muito nisso, né? O quanto tem de valor isso de você exigir além da conta, né? Que a pessoa acha que quer comprovar uma superioridade sobre o outro. Entendeu? Mas o próprio pai, a própria mãe... na pressão, coagir a pessoa a fazer determinada coisa que às vezes ela não está preparada para fazer. Não, mas eu até entendo que está fazendo isso para o bem. Na cabeça da mãe e do pai, está fazendo isso para o benefício da criança. Mas não é. Não é. Né? Não é. Agora, vocês estavam falando, eu vou até expor um caso aqui. Eu lembro que eu entrevistei o ano passado, foi um programa de grande sucesso, que eu entrevistei um menino autista, que eu até brincava que ele era o The Good Doctor da Baixada Santista. Não sei se vocês viram esse programa, mas esse garoto, ele é excepcional. Ele é que nem o do filme, né, do Bom Doutor, onde ele tem uma inteligência supra-sumo e aquele menino era assim. Sim. Uma inteligência ímpar, né? Inclusive ele estava escrevendo decretos de lei, levando para Brasília. Tinha um senador lá que estava apresentando, ele que escrevia. O menino está se destacando na mídia, já saiu em tudo quanto é canal de televisão. Eu trouxe aqui para entrevistá-lo e ele contou coisas que acho que vem de encontro a isso. Ele falou que eu tive professoras, que simplesmente podavam a capacidade dele. Porque ele falou, a professora um dia perguntou, foi uma professora de matemática do ensino fundamental, perguntou para ele, o que você vai querer ser? Né? Ele falou, olha, eu quero ser médico, eu adoro medicina, eu quero ser médico. Ele falou, mas você não tem menor condição. Você não consegue fazer prova sozinho, porque ele não pode fazer prova sozinho. Aliás, tem que fazer prova sozinho, porque coletivamente, se alguém faz um barulhinho extra, aquilo perturba ele pela deficiência, um problema do autismo, não é deficiência, né? problema. Então, alguém que fica assim, batendo a canetinha, né? Ou fica tec, ou com o pé, qualquer coisa assim, tira ele da concentração total. Falou, você não consegue fazer prova só coletivamente, como que você quer fazer um vestibular, por exemplo? Então, ela podou ele ali. Foi um negócio assim, ele falou, eu encontrei muitas pessoas que me incentivaram e muitas que me podaram, né? Então, aí eu fico pensando, olha, né, isso numa criança, né? Ele superou tudo isso, mas quantas crianças não superam? Sim, e dentro da sala de aula a gente encontra isso hoje, né? Eu estou numa escola que nós temos 30 crianças laudadas, né, com autismo, são distribuídas... Na escola? Na escola. São distribuídas em 3 em cada sala. Eu tenho um que eu falo, né, até que se eu não me preparar, ele me dá um baile, de tão inteligente que ele é. Muitos são. E assim, eles são muito racionais. Na área de exatas, eles são, né, mas qualquer outra matéria, qualquer outra disciplina, ele se expressa de uma forma que eu fico assim, gente, que ser humano fantástico. Então, você realmente dá essa oportunidade e trato como igual, né? Como inteligentes. Todos os meus alunos são inteligentes e me preparo para isso. E, pelo contrário, aprendo muito até com eles, né? São extremamente inteligentes. Eu tenho a dádiva de ter uma sala de aula maravilhosa
e ter essa troca, esse aprendizado e trabalhar essa inclusão também. E todo momento está elogiando. A mãe dele fala, nossa, como que você consegue? Ele fala de você o tempo todo em casa, mas é através do elogio, do poder da palavra. Você vê que ser humano fantástico Isso que que eu está ia ali. perguntar. Era a minha próxima pergunta, era o poder da O palavra. poder da palavra, que o elogio você extrai, né, da criança. Todo mundo está falando, você pode, você consegue. E ele vai lá, ele quer mostrar. Né? A pessoa fala que eles não são suscetíveis a toque, pelo contrário, todo momento ele me abraça, fala que me ama, fala para a mãe que quer ir para a escola, porque ele quer estar ali sendo inserido Olha na a sala. diferença, né? A diferença, Você né? vê como é as coisas. Esse é um muitas dos vezes, tópicos, Joselito, um dos tópicos desse encontro que vocês estão fazendo, um por mês, a gente vai falar já desse encontro, né? Que é a educação da vida. O poder da palavra também faz parte de... É o principal. É o principal. Porque o que acontece? Muitas pessoas que não conhecem o movimento da Sechonoye, eles têm, como já falamos agora há pouco, o tolhimento. E quando você vem para a Sechonoye, ela incentiva a você exteriorizar essa capacidade falando. Eu posso, eu consigo, eu sou filho de Deus, eu tenho capacidade infinita, tudo eu consigo. Porque o que acontece? Quando você tem uma família, qualquer pessoa na família, no colégio ou em qualquer lugar, às vezes tem uma pessoa que se destaca mais. E a vibração positiva vai só para aquela pessoa. Para aquele outro que não tem nada, a vibração da força da palavra, você não pode, você não consegue, você é fraco, você não tem capacidade. Então, essa vibração da força da palavra, cada vez mais aplicada nessa pessoa, vai diminuindo cada vez mais. Cada vez mais ele vai se encolhendo, vai se diminuindo e vai acreditando. Porque às vezes foi a autoridade do pai que falou, foi a autoridade da mãe que falou, foi a autoridade do professor que falou. Ou seja, o educador, de uma certa forma, ele tem que se reeducar, olhar para dentro de si e ver o que ele vai aplicar, como ela está fazendo na sala de aula. O que ela vai aplicar? Ela vai aplicar um conteúdo com palavras e pensamentos e atitudes para que possa incentivar não só aquele aluno estudioso, mas todos eles. Porque todos eles têm potencialidade infinita. Só precisa que você mostre, você tem, você pode, você consegue. E essa pressão vinda de autoridade, que é o professor e que é os pais, essa criança começa a sentir que ele pode realmente. Ele vai e consegue fazer aquilo que ele vai fazer, que ele queria desenvolver, porque ele acreditou nas palavras. Então ele começa a repetir as palavras do pai. Eu posso, então eu consigo. Nós estamos falando para criança, mas isso vale para o adulto, para todo mundo, né? Porque acredito que essa educação da vida é aplicada às pessoas num contexto em geral, Sim. né? Porque aí muitas vezes, quando você elogia alguém, até aquele ambiente se transforma. Um colega de trabalho, você fala, Sim. puxa, como você fez isso? Foi, né? Foi tão bem feito, que bacana, criativo isso, que legal, né? Aí aquela pessoa também, ela até quer falar mais daquilo, né? Ela quer, aí você vai criando aquele ambiente, aquela frequência positiva que afeta você também. Né? E você sabe o que é importante? O importante é que assim, a gente tem senhorinhas que até então era submissa dentro de casa. Não tinha expansão para ela. A mente dele era concentrada dentro do quarto, da cozinha, do banheiro, né? da tanque, de lavar roupa, era ali. Só que, de repente, ela vem conhecer o movimento e eu consegue ver a alegria delas. Sabe, dizer assim, poxa vida, caramba, olha que mundo estava na minha frente, eu não via. Quanta coisa maravilhosa para ler, para estudar, para expandir. E eu estava com a minha mente presa dentro de um conceito de lar, sem expandir a minha mente para nada, televisão, ou rádio, ou panela de pressão, ou qualquer coisa. E ele está ali, daquele contexto ali, que não sai dali. Quando ele vem para cá, que ele vê tantas pessoas com tantas ideias, às vezes até com mais idade, expandindo, aquilo ali traz uma força muito grande. Por isso, essa educação da vida, ele está extenso para todo mundo. Quem quiser vir participar, criança, adulto, e o vovô, a vovó, pode vir, porque é uma forma dele tirar de dentro da mente dele aquilo que estava preso até então. São palestras? São aulas. Aulas São mesmo. aulas. É uma apostila, assim? Sim, Isso, apostila. Eu estou com um livro aqui que já é o tema. Isso. Deixa eu mostrar aqui. Rogério, mostra para mim, por favor. Né? Pelo câmera aqui, esse livro aqui. Esse livro vai ser também trabalhado lá? Também, então? também. Educação da Vida. Está aqui o livro. E é um livro, como tudo, assisto, né? É muito bom, né? Esse aqui é do esse não é do... Esse é do Yoshihiko Iwasaka. Yoshihiko Iwasaka. Despertando a essência do ser filho de Deus. O convite que sempre faço aqui para participar da Sechonoye, porque às vezes a pessoa fala, eu sou de tal religião. Gente, é uma filosofia de vida. Não Sechonoye, sectária. Não sectária, né? Não é sectária. Então, é uma filosofia de vida. Você pode fazer parte da religião que for, né?
Você vai aprender com essa filosofia, aplicar para a sua vida, você vai sentir a evolução, não só a evolução, até mesmo cura, não é? Sim. Trabalha a cura também, Trabalha né? através dos memoriais, né, que são apresentados. Você, dos 0 aos 7 anos, você faz uma visitação da sua infância, você ressignifica, vai reviver esses momentos e trazê-los de uma forma positiva. Então, ocorrem muitas curas através dos memoriais. Tem pessoas que têm até bloqueios de começarem a escrever e fazerem essa visitação, né, porque você traz uma reeducação do ser dentro do ciclo de estudos da educação da vida. Trabalhamos com os projetos também, você apresenta, se você já é da área da educação, você coloca um projeto dentro da sua escola, através da aplicação do elogio, do diário de elogio, das palavras de elogio com o seu aluno, e aí você vai documentando esse projeto e no final do curso você apresenta como trabalho de conclusão, porque é um curso de extensão universitária, de aprimoramento, né, da sua área profissional. Se você não é da área da educação, você coloca esse aprimoramento dentro do seu lar. Temos projetos dentro de empresas, como você falou do elogio para o colega da empresa, né? Então você não fica só... São vários grupos, não são? Vários grupos. Vários grupos, né? Vários. Cada um segmento. Você tem aí no caso da fraternidade, que é mais direcionada para os homens, mas é misto, né? A Pomba Branca, que é Mulher Feliz, também que é para todo mundo. Temos os jovens e temos os juvenis. E também temos a prosperidade. Tem para as mulheres só, tem só só para para os mulher, homens. que é o curso da Mulher Feliz, tem só para os homens, mas esses são os esporádicos. Mas normalmente a reunião onde vai a Pomba Branca, vai todo homem também, onde vai a fraternidade. Vai todo mundo. Vai todo mundo. Mas às vezes tem um curso específico só para a mulher, que aí é só a mulher, que é assunto só que diz respeito à mulher. E para o homem também, que diz respeito ao homem. Porque às vezes o homem, às vezes eu gosto de fazer reunião com homens assim, a gente percebe que o homem ele não está preparado nem para ser dono do lar dele. Ele age de tal forma que ele está perdido. Então a gente vai colocando esse indivíduo dentro de uma postura que ele se valorizar dentro do próprio lar dele. Que às vezes ele não dá aquele devido valor para o lar. Ele dá mais valor ao bar, à rua, os amigos da rua, do que a própria casa dele. Ele não entende que dentro da casa dele precisa da energia do pai, ele ser participativo ali dentro. Então, às vezes, ele sai do serviço, vai para o bar tomar cerveja com os amigos, aquilo lá, e quando ele chega em casa, não sabe o que aconteceu. Então, a gente prepara também esse homem para ter essa consciência de o lar dele é o lugar mais sagrado que existe. Né? Ele tem que vir dessa consciência. Claro. Então, dentro da educação da vida, a gente vai também preparar as pessoas para que ela possa saber como ela vai agir com determinada situação. Essa é a minha pergunta para o próximo bloco. Eu vou deixar aí para vocês dois pensarem para o próximo bloco, que é: o que você consegue trazer de benefício para você ou para a sua família a partir do momento que você faz esses encontros? Agora, esses encontros que vão ter uma vez por mês, né? De sábado. É sempre um sábado, uma vez por mês. Educação da vida. O que você vai trazer de benefício para você? Tá bom? Responde no próximo bloco. Sim. E a gente volta já. É rapidinho. Olá, estamos de volta em nosso segundo bloco, hoje conversando com Joselito Alexandre Gomes e a Aninha Ana Maria da Silva Ferreira Gomes, preletores da Seichonoye. Estamos falando desse livro e do curso Educação da Vida. E esse bloco é um oferecimento do espaço Beth Kuratani, que é uma especialista em shiatsu, né? É uma japonesa. A Seichonoye veio do Japão, Masaharu Taniguchi, né? Começou lá. Isso. E os japoneses têm muito a ensinar à sociedade ocidental, né? Então a Beth Kuratani é uma massoterapeuta de mão cheia, especialista em shiatsu para tratamento de problemas relacionados à tensão muscular, fibromialgia, estresse, ansiedade, sono irregular, má postura e por aí vai. E também demais desconfortos provenientes de estresse físico ou doença neuromusculares. Ela está há mais de 24 anos no segmento de bem-estar. E lá no espaço dela também oferece drenagem linfática profunda, reiki e massagem com pedras quentes. Quer o endereço? Rua Doutor Luiz Suplicy 35, no Gonzaga, mas é o WhatsApp que é importante para você agendar. É o 13 99 742 2360. Vou repetir, 99 742 2360. E no Instagram, só você escrever lá, Espaço Kuratani. Vamos voltar ao nosso bate-papo? Eu deixei aqui a pergunta consignada no bloco anterior, para quem for aprender, ler o livro, fazer o curso, participar dos encontros, né?
O que ela aprende com a educação da vida? Primeiramente, Jadir, ela vai se educar. Porque muitos conceitos que tinha, a gente herdou esses conceitos do passado, né? Os velhos conceitos do passado. Sou pobre, os dogmas sou fraco, antigos, isso, né? Aquelas coisas. Que eu falei que foi entulhado na cabeça. Então ela vem carregando tudo aquilo ali. Quando ela chega aqui, juntamente com os preletores, sabe? Então ela vai começar a questionar. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu me livro disso? Então você vai indicando, livro tal conta tal sobre isso, livro tal fala sobre isso, vai ler esses livros. Joselito, vamos dar um exemplo. A pessoa chega lá com um problema. Como é que funciona? Dependendo do problema, a gente senta a parte e ela vai contar o problema. Pode ser de relacionamento? Pode ser qualquer tipo de problema, financeiro, relacionamento, desemprego, abandono de família, qualquer tipo de problema. A gente não fala entre as pessoas, a gente reserva um local. Se não puder, por conta do tempo, às vezes nas aulas ali, a gente manda que procura a gente na regional ou em uma associação local e a gente senta com mais tempo para conversar com aquela pessoa. Aí, conversando com aquela pessoa, você vai buscar dela o que está afligindo a ela. Muitas vezes é conflito com ela mesma. Ela não consegue se encontrar dentro da vida dela. Então ela começa a arrumar pretexto com as outras pessoas. Aquilo que está dentro dela, ela começa a criar problemas para consertar vendo os outros, sabe, sendo punido. Então a educação da vida é você gerar um equilíbrio dentro de você. Dentro da pessoa. É a busca de um equilíbrio. Você entender que tudo é manifestação da minha mente. Então, tudo é projeção da mente. Então, no lugar que eu estou, o ambiente ao meu redor é projeção da minha mente. Dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, na rua, onde eu estiver, na igreja, onde eu estiver. Tudo é projeção da minha mente. De acordo com o que eu estiver reconhecendo, vai tomar forma. Porque muitas coisas são invisíveis. Não tá, mas lei da física, né? Ação e reação, né? Ação e reação, né? Quando você está concentradamente pensando uma coisa fortemente, é tendência aquela coisa acontecer. Então, o que a gente faz? Você vai preparar as pessoas para tirar o foco daquela mente que está te prejudicando. Se você está vendo isso aqui e não é verdade, é porque está dentro de você. Então, você vai tirar isso que está dentro de você. Você vai começar a falar quem você é, quem você representa. O que você está fazendo no plano fenomênico? Você veio aqui cumprir a missão. E qual é a tua missão? Julgar, condenar, criticar, apontar os defeitos dos outros? Não. É você se purificar para você purificar, né, as outras pessoas. Se purifique, não veja os defeitos nos outros. Se está com alguma coisa dentro de você, conserte. Porque você está projetando determinadas coisas que vai atingir o outro. É uma faca de dois gumes, né? Se atinge o outro, mas também te atinge. Então, quando você começa a se corrigir, você começa a ver que a vida vai tomando outra dimensão. Ninguém mais é ruim, ninguém mais é malcriado, ninguém mais é ruim, desagradável, porque você mudou o seu conceito. Quando você muda o seu conceito, você vê as coisas diferenciadas. Porque todo mundo é filho de Deus com potencialidade infinita. Por que não está exteriorizando? Porque alguma coisa inibiu. Então a pessoa se encolhe dentro de si e acha que ela está sempre certa, que todo mundo está errado. Só que quando ela começa a ter uma visão espiritual, que Deus está dentro de todos os seres e manifesta só o bem, então ela começa a criar uma energia do bem e tudo à sua volta vai ter que melhorar. Porque ela melhorou dentro de si primeiramente. Entendeu? Entendi. Então, o defeito não está no outro, está na gente, né? Então, mas toda essa sabedoria, você deu aí uns 3 minutos de enorme sabedoria, Joselito. Tudo isso vai ser trabalhado, então, nesse encontro? Constantemente. Deixa eu só avisar o telespectador, para quem está nos vendo no domingo, que é o programa inédito, depois ele reprisa mais 5 vezes na semana, quem está vendo a gente no domingo, ontem, né, teve o primeiro encontro na sede regional. Na sede regional, aqui de Santos, que é na rua Leonardo Reutemann, 17. Depois a gente vai dar o contato, vai dar tudo, né? Sobre educação da vida. Mas não tem importância, você não assistiu, perdeu, não tem importância, né? Isso. O próximo é dia 10 de maio. Anote aí na sua agenda, já pega um papelzinho do lado, ó, coloca lá, 10 de maio, vou na Regional de Santos participar desse encontro. Tem um custo, não? Tem um custo de uma contribuição de R$400, perto de outros cursos que a gente faz. Mas no total isso? O anual? No total, anual. No ano. São 8 encontros. São 8 encontros. Se dividir por 8 é R$50 cada um. Parcelado no cartão. Parcelado no cartão. É um valor simbólico, né, para a gente reverter para a nossa regional. É R$50 por mês. É R$50 por mês. Aí você dá a apostila, você vai detalhar os livros que ela vai pesquisar, sabe? Para nós, no caso, eu vou dar aula sábado agora. Só do módulo 1 são 8 livros. Você vai pesquisar aqueles livros para passar a mensagem daqueles livros para elas estudarem. Então, eles pegam tudo praticamente de mão beijada. É só ela se esforçar para ir buscar aquele conteúdo e se preencher. Porque o que a gente quer? A gente quer que a pessoa entenda,
que ela desperte, que ela tem que ter uma visão de olhar para si e ver quanto ela é importante, não só para ela, mas como para a família e para a sociedade. Na medida que ela começa a expandir essa mente de enxergar tudo perfeito, essa perfeição vai crescer cada vez mais profundamente dentro dela. Porque já está dentro dela essa perfeição, só foi encoberta. Então, quando ela começa a estudar, e a gente vai explicando, tirando os detalhes, tirando Como é que as dúvidas, faz isso, né? como é que faz isso? A gente faz, ensina como é que faz isso. Porque, digamos assim, a esposa está com um problema com o marido. O marido às vezes chega, briga com isso, briga com aquilo. Qual é a reação que ela tem que ter? Nós vamos, E vice-versa, né? E vice-versa. Você nunca vai brigar com ele, nunca. Você nunca vai bater de frente. Você vai simplesmente reverenciar a potencialidade dele, o filho de Deus que ele é. Porque você, de certa forma, escolheu esse marido sabendo que esse problema você ia encontrar. Então, quando você encontra o problema, você quer fugir? Não. Então, você vai ter que reverenciar esse marido, pedir perdão, fazer bastante oração para que ele possa sentir a energia do teu amor, da tua gratidão e melhore. É assim que Vou melhora. repetir, e vice-versa. E vice-versa. E vice-versa. Né? No Senão as meu mulheres vão caso- ficar bravas, vão ficar bravas. vice-versa. Falou. No meu Porque caso, normalmente o marido é que dá o problema agora, né? No meu caso, eu encontrei o marido, porque como eu ressignifiquei a minha vida... Ele está aqui, por sinal. Tá aqui nos Tá aqui assistindo a bastidores. gente. Obrigada, marido, está me acompanhando. Eu fui me reeducar, porque eu já estava chegando nos 40 anos e a sociedade cobrando, né? Os pais cobrando, a família cobrando um posicionamento. E aí eu fui trabalhar essa reeducação, né? E comecei a manifestar assim, a docilidade, porque eu já era independente profissionalmente, morava sozinha, então assim, ninguém mandava na vida, né? Então você era onipotente, onipresente. E aí com o ciclo de estudos da educação da vida, eu me tornei mais dócil, mais meiga. Comecei no mês de março, começamos o curso lá em São Paulo, um projeto piloto, há 13 anos atrás. Comecei em março, começamos no mês de março, em abril eu já conheci meu marido. Poxa. Né? Começamos a namorar, ele era de São Paulo e depois quando casamos... Então, moramos às vezes aqui são no Guarujá. bloqueios que a gente tem que afasta um determinado objetivo. Sim. Como você falou, pode ser um relacionamento, pode ser um emprego, pode ser o contato com a família, enfim. Né? A gente tem algum bloqueio que atrapalha, né? E a partir do momento que você muda a sua postura, que é isso que a educação da vida, essa é a proposta que a Seixonoye está trazendo. É você mudar a sua postura para você conquistar as coisas que são importantes, para você viver bem, com qualidade, né? E esses projetos, Jardim, também, que a gente vai desenvolver, eles serem referência no setor pedagógico. Porque você apresenta esse projeto no final do curso para a área de educação, depois ele vai para um fórum de educação, que aconteceu agora no final de março. 70 projetos do Brasil inteiro foram apresentados para uma banca, vão para o congresso em setembro da Educação da Vida e se tornam referência pedagógica mesmo para as escolas. Você pode até Para trabalhar. você pode até uma renda para apresentar esse projeto. Uma vez que ele passa num congresso, ele se torna uma referência bibliográfica, pedagógica para uma escola. E você pode cobrar por isso como profissional. Legal. Aninha, nesses encontros, vocês dois falaram que um dos pontos, e talvez o principal, é o poder da palavra, né? É a sua conscientização de que a palavra tem poder, a maneira de você mudar a sua postura diante de você mesmo, diante da sociedade, diante da família, né? Tem mais algum ponto que vocês trabalham? Sei lá, por exemplo, perdão ou qualquer coisa assim? É integral. A gente trabalha o ser humano na sua integralidade, porque à medida que a gente extrai, tem que estar preparado para tudo que ele vai estar manifestando. Então, a gente vai ter sempre um caminho para ele poder colocar em prática na vida dele através da filosofia da Seixonoye. Mas quais são os tópicos, assim? Existe um alicerce para vocês? Existe. São 3 componentes curriculares, né, que a gente tem, que é a educação da vida, que a gente trabalha o ser na integralidade. Tem a disciplina de projetos, o componente de projetos e memoriais, que também faz uma ressignificação. E tem a parte de fundamentos da imagem verdadeira, que é a área do preletor Joselito, né? A aula que ele vai Doutrina, dar, né? que é o aprofundamento da doutrina. Por quê? Você também, além de você ser referência no setor pedagógico, você também pode, através desse curso, se tornar um preletor da Seixonoye, passar isso para as pessoas. Né? Você pode prestar... Divulgar, né? Multiplicar. Exatamente. Você presta um Multiplicar. exame e você pode multiplicar o que você aprendeu depois. Entendi. Tá. Joselito queria falar alguma coisa? Eu não entendi. Ah, sim. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vou perguntar aqui, o Joselito está pedindo uma licencinha, pode sair. Eu queria conversar contigo o seguinte, Aninha.
nessa primeira parte, que é a educação da vida, né? O perdão é um dos tópicos. Quem mais? Porque assim, eu imagino que sejam pilares que você trabalha a pessoa, né? Sim. Pilares. Então, dentro da educação da vida, o principal pilar é a extração mesmo para a manifestação da potencialidade infinita do ser, né? A questão do poder da palavra, que tudo é projeção da mente, né? Porque aí você vai colocar isso tudo em prática na sala de aula. Um exemplo que eu tenho no caso, como professora, como profissional da área de educação. Se você não tiver aquilo dentro de você, a criança ela percebe, porque ela é sensível. Várias vezes eu estou aplicando alguma coisa e eu pergunto, você está fazendo isso? Porque você reflete na criança a sua postura. Eu tenho uma sala de aula que eu não tenho um conflito de um aluno sumir com coisa que é do outro. Eu não fico administrando racismo dentro da sala de aula. Eu tenho uma sala de aula harmoniosa. Tem racismo entre as crianças? Muito. Bullying Bullying na escola. Tem bullying com isso? Casos Tem mesmo? seríssimos. Isso no Guarujá, você está falando? No Guarujá, dentro da rede estadual. É mesmo? Isso é diariamente, diariamente. Recentemente, a gente teve um aluno expulso por causa disso. Chegou ao extremo, você chama os pais, convoca, conversa com o aluno. Vida. E aí, quando o profissional da área... Eu achei que estava melhorando nesse aspecto. Pois é, isso que a educação da vida vem fazer, vem tentar passar para esses profissionais que existe um caminho. Né? E a gente fica muito triste quando a gente sabe que existe um caminho e a gente quer oferecer. Por isso que a gente está aqui divulgando para que o maior número de pessoas procurem, né? Vá lá fazer uma aula experimental conosco, né? Ver se encaixa, se é isso mesmo que ela... É desafiador, né? Você ter uma teoria, né, religiosa e você colocar isso em prática. O poder da convicção que você tem, que água mole em pedra dura, tanto bate, não é que fura, é que vira convicção mesmo aquilo que você está fazendo. Eu digo isso por experiência própria, né? Estou colocando isso na minha sala de aula, né? E assim, graças a Deus, tenho êxito em tudo que eu faço com eles, né? Porque você... não tem como, a criança ela percebe o seu coração, você não tem como só trabalhar a criança na parte cognitiva, intelectual, social. Você tem que trabalhar ela integralmente, espiritualmente, você tem um ser ali na sua frente para você conduzir. Né? Então, quando você tem todas essas ferramentas da educação da vida, do poder da palavra, da manifestação da sua mente que você projeta, a nota do aluno não é a nota do aluno, é a sua nota como professor. Nota. Aninha, tudo bem, nós vamos ter um encontro 10 de maio, que a gente vai estar convidando as pessoas para participarem, na Regional de Santos, que é na Rua Leonardo Reutemann, 17. Mas, independente disso, a pessoa pode ir na Sechonoye antes desse tempo, né? Pode, a gente está com as nossas atividades aí a todo vapor. Todo dia? Nossa regional está aberta todo dia, com atividades durante a tarde, no período da noite, com cerimônias de antepassados. Para saber mais, a pessoa pode ligar? Pode ligar na nossa regional, ou aparecer lá. Das 8 às 17. A gente vai dar todo o contato agora, Por tá favor. bom? Vamos lá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a agenda do Fronteiras da Ciência, vou pedir para o Léo colocar aí na telinha a agenda, e eu vou começar aqui com o José Carlos Palermo, terapeuta holístico. Na telinha, a terapia anti-magia transforme sua realidade. Experimente a poderosa terapia anti-magia numa abordagem holística revolucionária que mescla metafísica e ocultismo para agir diretamente no subconsciente. A sua eficácia se concentra na raiz das desordens emocionais e espirituais que se manifestam no corpo físico. Essa terapia é acessível a todos, independentemente de crença, idade ou status social. Por meio dela, removemos implantes, sanamos obsessões e eliminamos influências de magia negra e feitiçaria. O agendamento com o Palermo é no WhatsApp 13 991160195. Vou repetir, anote aí, 991160195. Vamos lá, Farmácia Homeofórmula anuncia o Renova Imune. O Renova Imune combina ativos essenciais para fortalecer a imunidade, reduzir inflamações e melhorar o bem-estar em geral. Principais benefícios do Renova Imune: combate a fadiga, melhora a concentração, alivia dores e inflamações, fortalece a pele, cabelos e unhas, previne perda muscular, cãibras e fraquezas e gera o equilíbrio digestivo.
uma fórmula completa para mais energia, imunidade e qualidade de vida. Converse com uma das farmacêuticas da Homeofórmula para saber mais sobre esse produto ou outros. O endereço é Rua Bahia, 194 no Gonzaga. Tomou nota? Bahia, 194 Gonzaga. E tem também um empório que pertence à farmácia, que é na Rua Tolentino Filgueiras, 147. E a gente encerra a agenda com a Seitonoye do Brasil, Regional Santos, do tema de hoje, do que nós estamos conversando. Sua vida reflete os seus pensamentos? Que tal cultivar uma mente mais poderosa e harmoniosa? A Seitonoye Regional Santos convida você para o ciclo de estudos da Educação da Vida. Será um encontro especial para transformar pensamentos, fortalecer a espiritualidade e viver com mais felicidade. Não perca esta oportunidade e venha fazer parte dessa jornada de autoconhecimento. Olha, são 8 encontros. O próximo, tome nota, 10 de maio, na Regional de Santos. Você quer mais informações ou saber onde é a Regional? É no mesmo lugar, Rua Leonardo Reutemann, 17, em Santos. Para saber mais por telefone, é só ligar no 13 3232 6687. E eu volto já com essa dupla Aninha e Joselito. É rapidinho. Estamos em nosso terceiro e último bloco hoje conversando com Joselito Alexandre Gomes, Ana Maria da Silva Ferreira Gomes, preletores da Seitonoye, e o tema Educação da Vida, que é o que nós estamos falando hoje sobre esses encontros. Que, cara, para você melhorar a sua vida, você como pessoa, trazer paz, né? Aquela energia de paz em torno, ao seu entorno, de felicidade, né? Porque eu acho que a gente está aqui para ser feliz, eu acredito nisso, a gente está aqui em busca da felicidade e da qualidade de vida, envelhecer bem, né? Feliz, e é isso que você consegue através da educação da vida. Eu acho que você não pode perder, tá bom? Deixa eu só falar do patrocinador desse bloco, que é a loja Mago Merlin, o André. Um abraço no André. A loja Mago Merlin continua sendo sempre a melhor loja esotérica e de artigos religiosos aqui de Santos, com os melhores preços e qualidades em diversos produtos como imagens de orixás, imagens católicas, vela de 7 dias, vela por quilo e muito mais. E ainda a maior variedade de baralhos e tarôs do mercado, sem falar na grande quantidade de pedras brutas, roladas, o topázio branco, que é a pedra do ano de 2025, e a fantástica pedra purpurita e muito mais. Fala com o André ou com uma das meninas da loja Mago Merlin. A loja Mago Merlin fica no coração do Gonzaga, Rua Pereira Barreto, número 12, que é uma rua do ladinho do Shopping Miramar, tá bom? Pereira 12, vai lá, tem o WhatsApp aí também. Joselito e Ana Maria, Aninha, né? Eu vou pedir agora para o Léo, para a gente colocar mais uma vez o contato da Seitonoye. Então, quem quiser fazer parte desse encontro, o próximo é dia 10 de maio, e fora isso, a Ana explicou agora um pouquinho, na ausência do Joselito, ela explicou também que a pessoa pode procurar a qualquer momento a Seitonoye. Tem vários núcleos, né? Tem vários. A gente está falando da Regional Santos, mas tem vários núcleos, sempre vai ter uma pertinho da sua casa. Você que mora no litoral sul, que mora no litoral norte, né? Sim. Sempre tem, procura qualquer uma delas, né? A regional é que centraliza. Então, a Regional de Santos fica na Rua Leonardo Reutemann, coloca aí para mim, Léo, por favor. Então, Rua Leonardo Reutemann 17, né? E o endereço, o telefone mais uma vez, 3232-6687, você pode ligar lá e pegar mais informações aí na telinha, tá bom? Bom, vamos lá. Nesses encontros, tem temáticas diferentes, né? Vocês separam em segmentos, né? Assim como vocês falaram que tem para os homens, para as mulheres, para criança, infanto juvenil, tem grupo para tudo, né? Tem como ele falou, da mulher feliz, dos fraternos, né? Tem a prosperidade, temos os educadores. Da prosperidade. Temos as crianças aos sábados também. O que mais? Pomba Branca, falei todos? Os juvenis, né? Juvenis nos sábados. E os jovens também. E os jovens também nós temos. Tudo segmentado, então. Tudo segmentado. Que bacana, né?
É trabalhar a família, né, Jodir? Todas as Sabe uma áreas da coisa que eu família. sempre recomendo? Porque os livros da Seishonei são muito bem escritos. Eu sempre falei isso. Foi muito bem traduzido. Sim. Quem escreveu foi Masaharu Taniguchi, grande parte dos livros, né? Não todos, tem muitos outros. Tem esse autor também, Yoshihiko, né? E muitos outros. Mas escrever em japonês, e muitas vezes a tradução é muito importante. Se você não traduzir e muitas vezes adaptar à realidade do país, porque eu fui para o Japão, né? É muito diferente da gente, né? Assim, os valores, eles são diferentes. E a realidade é outra, que nem lá no Japão, você tem que convencer o japonês a trabalhar menos. Eles são workaholics, né? Sim, exatamente. São workaholics, ou seja, eles são viciados em trabalho, né? Então nós temos que falar, olha, você tem que cuidar mais da família, viver mais. Então, esse é o recado para o japonês. Para o brasileiro, meu amigo, você tem que trabalhar. Então, são recados diferentes, né? É verdade. E mesmo assim, se encaixa perfeitamente a realidade do brasileiro, qualquer livro que você pega. Um que eu gosto muito, acho que é meu livro favorito, é o número 7. A Verdade da Vida Vida Cotidiana. Exatamente. Eu acho esse livro fantástico. Existe uma coleção gigantesca de livros. Experimenta comprar um. Vai lá na Regional de Santos, na rua Leonardo Reutemann 17, começa com um livro. Compra um livro. Você se apaixona. Porque é bem escrito, é fácil, didático e mexe com o coração. Você tem um livro lá que a gente costuma ler para as pessoas, que para você ter um acesso bem mais profundo do livro, você tem que ler pelo menos 10 vezes. Chama-se A Humanidade é Isenta do Pecado. Ah, isso eu não li. A Humanidade é Isenta do Pecado. Vou escrever aqui. Por quê? Porque o pecado já vem embutido dentro de nós na nascença. Já nasceu com o pecado original. E essa pressão em cima da mente do ser humano, ela já vem da infância. E é coletiva, né? Você acha que esse é o primeiro livro para a pessoa ler? Quem vai começar a ler agora um livro da Seishonei, ou não? É o 7. É o 7. A gente encomenda sempre É o 7 mesmo, é o que eu gostei. É o cotidiano, ali Porque tem exemplos que eu acho fantástico. Tem metáforas, metáforas lindas, metáforas lindas. Lindo. Esse livro, inclusive, ele fala num trecho lá que 10 minutos antes de você anteceder o sono, você tem que ter pensamentos, palavras, alegrias, que é o que você vai levar para o sono durante a tua noite. Se você for dormir com a mente perturbada do dia, sem fazer uma meditação Shinsokan, sem fazer uma avaliação dos pensamentos do dia, sem soltar tudo isso e dormir com a mente voltada para o sagrado, você tem uma noite de sono conturbada. Tá? E você perde 80% da tua energia com pensamentos negativos. E leva para a cama esses pensamentos negativos. Então, quando você faz essa reflexão, antes de dormir, qualquer pessoa pode fazer isso. Ler uma mensagem sagrada, ler um livro, fazer uma meditação Shinsokan, sabe? Mentalizar aquele sagrado manifestando na sua vida, imaginar sempre coisas grandiosas, maravilhosas, para você ter esses 10 minutos ali focado dentro de uma coisa puras e belas. Como que é a meditação Shinsokan? Shinsokan. Shinsokan. Meditação Shinsokan é ver e contemplar Deus. Então, você vai se contemplar o sagrado. O Deus infinito. Então, naquele momento ali, você vai ver que você tem seu Deus interior, que vai conectar com o Deus superior. Então, você se sente Deus conversando com Deus e recebendo a mensagem do Deus sagrado. Então, naquele momento ali, você não pode estar recebendo pensamentos aleatórios, que você está meditando qualquer coisa. Tem que focar, né? Vem sempre pensamentos aleatórios. Então, se você está focado na imagem verdadeira do sagrado, ou seja, Deus, então você vai contemplar somente aquela imagem verdadeira. E você é a imagem verdadeira. Então, é filho de Deus conversando com o Pai Deus. Naquele momento ali, é você, sabe, concentrar a mente todo nesse sagrado e não sentir mais outra mensagem de qualquer. Tá? Que naquele momento ali você está contemplando aquilo que vai te dar paz, harmonia, tranquilidade, equilíbrio. Porque quando você está com essa mente voltada para uma coisa sagrada, essa mente vai estar conectada com essa energia. E essa energia vai estar te condicionando a receber aquilo com pureza. As bênçãos. Né? E através dessa concentração mental, você vai começar a criar uma energia que vai sintonizar com aquilo que está de acordo com esses pensamentos. E aí você vai dormir com sonhos bons, maravilhosos. E se você dormir apenas 2, 3, 4 horas da manhã, 4 horas para a noite, você acorda disposto, alegre, feliz, porque você teve um sono completo. Independente de você dormir 8, 10 horas, com essa mente atribulada, com os problemas que aconteceram durante o dia, você dorme 10 horas, mas não tem um sono tranquilo, tem um sono de paz, porque você teve sonhos horrorosos, né? Pensamentos, pesadelos. Então, quando você concentra a mente na meditação Shinsokan, nós temos um livro, Meditação Shinsokan, tá? Que vai
dando treinamento para você fazer a meditação Sokan. Corretamente, né? A postura de sentar, a postura do pensamento, a postura, você tem que sentar na ponta da cadeira com as mãos justapostas, né? Assim, sempre acima do nariz, os dedos na ponta do nariz, e aí com a mão meio aberta, assim, para você falar e receber o alento. Então você vai, nessa posição, você vai mentalizando só o bem. Então você vai concentrar nesse momento ali, e você vai se preencher dessa energia positiva que é Deus, que você está contemplando ele. E essa é a meditação maravilhosa. E tudo isso, né? Eu vou perguntar para os dois agora, jogo para vocês, Joselito e Aninha. Muitas pessoas mudaram a sua vida a partir da Seishonoye, Quantas? Né? Quantas mudaram? Alguma coisa que não estava legal, porque normalmente a gente procura quando não está bem, né? No espiritismo o pessoal sempre fala que você vai pela dor ou pelo amor, mas normalmente é pela dor, né? Então, quando a pessoa não está bem, que procura. E aí, através desse ensinamento, eu já vi muitas testemunhas da Seishonoye e falam, olha, eu transformei minha vida a partir dessa filosofia. Insisto, a gente não considera uma religião, considera uma filosofia. Então, você pode fazer parte de qualquer coisa, né? E vai, é uma filosofia, vai aprender, né? E você transforma a sua vida, né? Vocês têm exemplo de pessoas assim? Vários. Pode ser se a gente abrir o leque, né? Se a gente abrir o leque para dar exemplos, né, das pessoas... Escreve um livro. Escreve um livro. Vou dar só um exemplo assim. Eu gosto de causos. Causos. Eu morava no Jardim Piratininga aqui, e o pessoal no calor se reunia ali na frente de casa para tomar café, uma água, bater papo ali na frente de casa. E mudou uma vizinha nova, 3 casas depois da minha. E essa vizinha começou a se interagir com o pessoal ali, o marido dela era caminhoneiro e coisa e tal. E então ela se interagiu por aí, o pessoal via ela sempre sozinha com o marido, perguntou, você não tem filhos? Ela falou, não tenho filho, não tenho filho, não tenho filho. O pessoal começou a perturbar, a mulherada, né? Perguntando. Então ela falou, eu não posso ter filho porque meu marido teve um problema de criança, teve um problema de varicocela, e ele não pode gerar um filho. E eu estava encostado no ponto, falei, mas isso não é verdade. Me interferi, né? Falei, isso não é verdade. É verdade, se você quer ver os documentos que ele não pode ter filho. Eu falei, não quero. Muito obrigado, não quero. Só que quando foi no dia seguinte, ela passou varrendo a guia, e eu falei para ela, Ivonete, falei o nome da mulher, Ivonete, se eu te der um livro para você ler, você lê? Ela falou, leio, e ela é professora também. Aí fui lá na minha estante, o Deus Manifesta, né, peguei, Nova Visão do Casamento. Peguei o livro e falei para ela, olha, leia esse livro, não tem pressa para me devolver, leia e releia quantas vezes você quiser. Foi só a nossa conversa. Dei o livro para ela e entrei para dentro. Isso foi mais ou menos em janeiro, fevereiro de 2006. Em 2006, em fevereiro, janeiro e fevereiro. Em maio, a Nadir faleceu. Sim. E ela leu o livro, me devolveu, eu perguntei, como é que está o livro? Ela falou, está interessante. Foi a única conversa. Leu o livro, me devolveu, quando foi em dezembro, nasceu um filho dela. Eu não falei mais nada, ela só leu o livro. Mudou a mente. Agora, o que acontece? Qual é a conclusão que tira disso aqui? Ela, quando foi casar com o rapaz, já tinha esse problema de infância que era dele, e ele deve ter falado, eu não posso ser pai, porque eu tive esse problema assim. E aí ela bloqueou a mente dela. Ou seja, se conscientizou que ela não quer ser mãe. Quando ela leu o livro, ela abriu a mente dela, desbloqueou tudo. E ela engravidou. Hoje o menino chama-se Vinícius, eu chamo ele de filho do livro. Filho do livro. Eu chamo filho do livro. Entendeu? Porque assim, ela só leu o livro. Entendi, ela nunca veio para Seishonoye. Nunca veio. Não, assim, normalmente a pessoa que vai para Seishonoye vai por algum motivo e que transforma, né? E ela transforma. Aninha, qual é o seu? A minha história de vida? Da história da Seishonoye. Nós entramos... Foi essa que você contou, você já contou uma, não sei se é foi essa. o casamento, que eu acho assim, minha mãe dizia assim, nossa, eu imaginava que você nunca mais fosse casar. E casei com a educação da vida. Nós somos uma família de 9 irmãos. Meus irmãos brigavam de faca, brigava por bife, por roupa, por tudo. Assim, muito difícil a harmonia familiar, né? E aí, quando minha mãe também foi para Seishonoye, ela aprendeu a praticar os ensinamentos e estabelecer, então, a harmonia no lar, né? Respeitar 9 individualidades, 9 personalidades. Hoje se beijam, se abraçam, graças a Deus. Mudou totalmente a família. Mudou totalmente a família, a prosperidade da família. E normalmente é a mãe, né? A mãe... É quem procura mais, né? A mulher. Não só procura, né? Ela é o núcleo também, né? Ela tem 70% de espiritualidade, a mulher. A força, né? A força total da mulher. Tem 70% de espiritualidade. O homem só tem 30%. Então o homem se apoia na mulher para crescer. Não que ele seja fraco. Ele tem a força bruta, mas o amor é da mulher, a dedicação é da mulher. Então, quando ela se harmoniza no lar e concentra naquele
produto que ela quer, o bem, o amor, a felicidade da família, ela consegue, porque ela tem essa força. Então ela busca recursos. E às vezes a gente não vê, mas ela chora pelos cantos sozinha ali, buscando algum recurso. E quando vem para a Sexta Noite, esse recurso está ali, de mão aberta. Está disponível. Disponível, sabe? E ela vê muitas outras pessoas felizes da vida. Então aquilo vai infiltrando dentro dela e diz, poxa, aqui é um lugar sagrado, um lugar divino. E realmente é. Você viu, a gente vai para a Academia de Treinamento Espiritual de Biúna, lá almoça 700, 800 pessoas, tem uma feira imensa, 1 hora para almoçar, você não vê ninguém reclamando. Todo mundo agradecendo, que é a oportunidade. Então, dentro da Sexta Noite, vive agradecendo. É agradecer, qualquer motivo, agradecimento. Aquilo tem que estar aflorado dentro de você. E também se reconhecer como filho de Deus. O agradecimento e o perdão são duas coisas importantes. O perdão é fundamental. Né? Perdoa, duas coisas importantes, perdoa. Porque às vezes a gente não vai perdoar porque foi ele que me atingiu, foi ele que me ofendeu, por que eu vou perdoar? Então a gente explica, você vai ter que perdoar porque antes de você atingir a ele, você já tinha isso dentro de você. Aliás, antes dele te atingir, você já tinha isso dentro de você. Então você atraiu aquela situação para expressar o que você tinha dentro de ti. Então, quando você perdoa, você está tirando um peso dentro de você. Não é você está perdoando hoje, você está perdoando a você próprio. Que você tem armazenado em você determinadas situações e você atrai as pessoas para vir te cobrar. Então, aquela pessoa vem manifestar uma negatividade contra você, porque dentro de você está registrado isso. Né? O ambiente é reflexo da mente. Então, você refletiu, atraiu, aquela pessoa veio mostrar para você o que está dentro de você. Por isso, a oração do perdão. E eu queria chamar a atenção que um dos nossos professores do nosso ciclo de estudo da educação da vida é o preletor Joselito. Esse ano a gente está com um time bem gabaritado, que é a professora doutora Anne Marie, né? Também com 30 anos da área de educação, que vai falar sobre a educação da vida, a componente curricular. E o preletor Maxwell também, que é de projetos, que é professor do SENAC. Então, o nosso time esse ano de professores... Maxwell já conhece há muitos anos. Muitos anos. O Maxwell está muitos anos com a gente, é um dos nossos orientadores. E quem for fazer vai ter, assim, a oportunidade de beber dessa sabedoria aqui, né? Nosso decano. Que bacana, né? Então, assim, está muito próximo dele, porque a gente tem um acompanhamento durante esses 8 encontros. Não é só durante o encontro, mas a hora que você precisar, nós vamos estar à disposição segurando a mão. O Joselito eu já conheço há algum tempo, você está conhecendo hoje, né, Aninha? Mas prazer, Joselito, o prazer é meu, prazer é meu. você. Joselito já conheço há algum tempo, ele é um vencedor, né? Ele é maravilhoso. A maneira dele agir, dele falar, de se comportar, de agradecer, teve problemas, superando os problemas, né? Passando por cima. Infinita, né? tem então, uma palavra ele é pra merecedor de tudo que ele está conquistando, conseguindo. Eu tento fugir, o pessoal não deixa. De jeito nenhum. Tá bom. A gente está, infelizmente, quando o assunto é bom, passar rápido, a gente não percebe. Então, eu quero convidar mais uma vez o amigo telespectador a transformar a sua vida, mude sua vida, é uma oportunidade, não custa nada. Né? Aliás, tem um custinho esse encontro. R$400 tem um custinho. simbólico. É como se fosse R$50 por mês. Né? 400, mas é no ano. Então, é 50 por mês, tá bom? R$50 por mês. O próximo encontro é dia 10 de maio, na Regional de Santos, é sábado. Todos os encontros vão ser um sábado por mês, Você vai beber dessa sabedoria, como a Aninha falou, né? Vai ter esta oportunidade, né? Vai lá, compra um livro para começar a ler, participa dessas reuniões segmentadas, vê qual você, né, tá em você. Então, mais uma vez, o endereço, vou pedir para o Léo colocar na telinha, Rua Leonardo Reutemann, 17, ou ligue lá, ligue 3232-6687. Segura aí para o pessoal anotar, 3232-6687. E também já vou falar do próximo programa, né? O próximo programa, semana que vem, sempre gosto de falar do próximo para as pessoas saberem, né? Eu vou estar aqui com a Andrea Villens, que é uma terapeuta, e o tema é Curando Relacionamentos e Ansiedade com a Terapia Somática. A ansiedade a gente sabe que hoje é o grande mal. Sim. E também problemas com relacionamento, e isso envolve muitas pessoas, tá bom? Com uma terapia chamada Terapia Somática. Muito obrigado, Joselito, mais uma vez. Muito obrigado, Aninha. Vocês são muito bem-vindos no Fronteiras da Ciência. Portas escancaradas para todos vocês a Sexta-Noite, porque engrandece meu coração e imagino que do telespectador também. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês dois. Muito obrigado. Fica feliz pela oportunidade, né? De estar podendo falar de uma filosofia tão grandiosa como essa e que, infelizmente, muita gente não valoriza. Não valoriza, mas muita gente vai valorizar agora. Tenho certeza disso. Vocês foram fantásticos. Muito obrigado você
de casa, pelo carinho, pela atenção de sempre. Paz no coração e paz, saúde, prosperidade e educação da vida.